Olá, pessoal. Aqui é o professor João Fabro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com mais uma aula do nosso curso de Sistemas Inteligentes. Hoje eu vou falar para vocês sobre lógica fuzzy, que é uma das formas de você modelar conhecimento impreciso. Então, a lógica fuzzy ela é baseada na teoria dos conjuntos fuzzy, tá? Que é uma maneira de você modelar imprecisão através de limites não claramente, não detalhadamente especificados. Então, tradicionalmente, uma proposição lógica tem dois extremos: ou ela é completamente verdadeira ou completamente falsa. Na lógica fuzzy, foi proposto que uma premissa ela pode ter qualquer valor de verdade, qualquer grau de verdade entre 0 e 1, sendo que 0 é totalmente falso e 1 é totalmente verdadeiro. Qualquer valor, qualquer número real, essa faixa aqui é um valor válido para uma premissa fuzzy. Então ela pode ser parcialmente verdadeira dentro dessa faixa. Essa teoria foi proposta por Lopezadeh na década de 60 do século passado, né, por volta de 1965, para tratar o aspecto vago da informação. Ele propõe que essa teoria ela é complementar à teoria das probabilidades, portanto ele deu o nome de teoria das possibilidades. E ela liga a linguística e a inteligência humana, pois muitos conceitos são melhores definidos por palavras do que pela matemática. E esses conceitos normalmente eles não têm uma definição matemática precisa, né? Então essa técnica da lógica fuzzy, ela é baseada em graus de pertinência ou graus de verdade. Esses valores 0 e 1 ficam nas extremidades, qualquer valor intermediário pode ser utilizado para representar o grau de verdade de uma afirmação, de uma proposição. E a ideia é modelar conceitos usando esses graus intermediários de verdade. Então, considere a seguinte sentença: Joãozinho é alto. É uma sentença da língua natural e todos nós conseguimos interpretá-la, né, tranquilamente, mesmo não tendo uma definição exata do que quer dizer alto. Então, se Joãozinho tivesse uma altura de 1,65 m, você diria, não, isso aí não é muito verdade, não. 1,65 m não é considerado alto aqui na minha região, né? Então, esse termo alto, ele é compreensível, portanto, entretanto, ele é vago. Ele define de forma imprecisa um conceito. E a teoria dos conjuntos fuzzy, né, ela permite, então, especificar qual é a semântica, qual que é a compreensão que deve ser dada a esse predicado alto. Na lógica convencional, então, eu tenho apenas o verdadeiro falso, o sim ou não, como valores possíveis de uma proposição ou um predicado. Aqui na lógica fuzzy, que também é conhecida como lógica nebulosa no Brasil, lógica difusa na Europa, né, em Portugal, ela reflete de uma forma mais próxima a imprecisão da língua das pessoas, né, da expressão da nossa linguagem. Então ele tenta modelar o senso das palavras, a tomada de decisão e o senso comum baseado nesses conceitos imprecisos. E ela trabalha com grande variedade de informações vagas, né, que podem ser traduzidas as expressões do tipo a maioria, mais ou menos, talvez. Então, os sistemas baseados na lógica fuzzy podem ser usados para gerar estimativas, para tomar decisões, para desenvolver sistemas de controle. Então, existem aí exemplos de aplicação desses sistemas baseados, né, especialistas, podemos dizer, baseados em lógica fuzzy, em controle de ar-condicionado, controle de freio de automóveis, casas inteligentes, né? Então, existe aí um conjunto bastante grande de aplicações dos sistemas fuzzy. No Japão, foi um dos maiores utilizadores e difusores disso daí. Ele teve um boom na década de 80, né? Tanto que até o metrô da cidade de Sendai utiliza esse sistema de controle de velocidade das suas composições a partir de conceitos fuzzy, como estou um pouco atrasado, então acelere um pouco. Se eu estou muito carregado, então acelere mais devagar para eu atingir a velocidade máxima num tempo um pouco maior, ou atingir uma velocidade máxima um pouquinho maior, num tempo um pouco maior, para chegar no minuto exato na próxima estação, né? Então tem exemplos aí de aspiradores de pó, máquinas de lavar, TVs da Sony que utilizam a lógica fuzzy para ajustar o brilho, contraste, nitidez, sistemas de transmissão da Nissan, ar-condicionado industrial da Mitsubishi, que chegou a conseguir economizar 24% de energia elétrica na sua funcionalidade.
E também exemplos aí em câmeras e gravadores que utilizam fuzzy para ajustar foco automático e cancelar os tremores, né, nas mãos trêmulas das pessoas. Então, analisando graficamente o que é um conjunto fuzzy, eu poderia dizer que um conjunto clássico pode ser representado através de um gráfico desse tipo aqui. Então, suponha que o conjunto A é o conjunto das pessoas altas. Num caso tradicional, eu utilizaria aí um limiar, né? Então, 1,75 é o meu limiar. Menor que 1,75 não é alto, maior ou igual que 1,75 é alto, considerado pertencente, né? Um indivíduo com essa altura seria considerado pertencente ao conjunto das pessoas altas no mundo clássico. Já o conjunto fuzzy, ele tem uma transição aqui que pode ser mais suave entre não estar no conjunto das pessoas altas e estar, né? Então ainda tem os limites extremos, né, que é o 1.0, que é o completamente pertence completamente ao conjunto, 0.0 não pertence ao conjunto completamente. Mas tem também aqui uma transição suave entre os elementos que não pertencem e pertencem, né? Então essa função de pertinência, ela define aí que um indivíduo com 1,60 m ele vai ter uma pertinência 0.5 ao conjunto fuzzy das pessoas altas. Isso tem uma certa lógica, porque não tem muito sentido eu medir uma pessoa com 1,74 m e dizer que ela não é alta e uma pessoa de 1,75 m é. Ainda mais considerando que existe uma imprecisão do instrumento de medida, né? Então eu posso usar uma fita métrica que está um pouquinho esgarçada, e daí a pessoa que com uma fita métrica seria alta, com a outra não seria. Então não tem muito sentido você estabelecer limites rígidos no mundo real. Então, o conjunto fuzzy é definido então para um universo X, e para cada elemento, né, para cada valor desse universo X, ele mapeia uma pertinência no intervalo 0, 1. Então, a função de pertinência associa a cada elemento possível do conjunto, né, um valor real entre 0 e 1, que representa o grau de pertinência daquele elemento àquele conjunto. E, portanto, uma sentença, uma afirmação pode ser parcialmente verdadeira e parcialmente falsa simultaneamente. Essa função de pertinência, ela indica, se ela for 1, ela indica completamente a compatibilidade completa. Se ela for 0, indica compatibilidade, né, totalmente incompatível. E se ela for intermediária, ela está naquela transição. Então, não é nem totalmente compatível, mas também não é totalmente incompatível. Para diferenciar os sistemas que usam os conceitos fuzzy dos sistemas que não usam, que são a maioria, foi cunhado o termo CRISP, que é basicamente não nebuloso ou não fuzzy, né? Então, todos os sistemas computacionais, toda a lógica que não utiliza os conceitos da lógica fuzzy, ela é chamada de CRISP. Então, ela normalmente trabalha com conceitos de tudo ou nada, sim ou não, verdadeiro ou falso. Então, tudo que vocês viram até hoje em termos de lógica é CRISP, e agora a gente está vendo aí a lógica que é não CRISP, que é a lógica fuzzy. Então, tem uma definição formal, né, que é um conjunto fuzzy dado por uma função de pertinência aplicada a todos os elementos de um determinado universo, né? Então, ele tem que ser definido, no caso lá da altura, né, o elemento A, que é, né, o conjunto das pessoas altas, tem que ser definido para pessoas com qualquer altura, desde 0 centímetros até, né, a altura máxima das pessoas. E a função de pertinência, então, é esse gráfico, né, que estabelece a relação, né, entre um objeto e um conjunto. É uma relação de pertencimento, né, e essa relação ela tem uma transição suave entre os elementos que não pertencem e os elementos que pertencem. Então, ela caracteriza medidas subjetivas, erros de medida, né, e normalmente são caracterizados por funções suaves, né, com transições suaves aí entre o não pertencer e o pertencer. Então, aqui vários exemplos, né, só para relembrar que o conjunto fuzzy ele pode ter diferentes interpretações. Então, o alto na Itália, né, vermelho aqui, é diferente do alto no Brasil. Né? Uma pessoa de 1,75 m pode ser considerado, né, 0,8 alto no Brasil, mas lá na Itália, não, 75 é baixinho. Né? Então, quem define qual é a melhor semântica de um conjunto fuzzy, que representa aí o seu conceito, é o programador, a pessoa que está definindo o seu uso. E existem várias funções padronizadas para representar
essas transições suaves, eu trouxe aqui algumas, né? Então, a função triangular, ela representa conceitos aí em torno de 60, tá vendo aqui, ó, em torno de 55. A função trapezoidal, ela é dada por 4 pontos, né? Então, menor que o ponto A aqui, ela tem pertinência a zero. Depois aqui do último ponto, que é o D, ela tem pertinência a zero. Entre o A e o B, ela tem uma pertinência que vai crescendo por uma equação da reta. Depois, entre o B e o C, ela tem pertinência a 1, o conceito, né? E entre o C e o D, ela vai decrescendo. E essas equações da reta são dadas aqui por essas duas fórmulas, né? Então, o triangular, ele tem aqui o máximo aqui no ponto B, né? Aqui tem uma área de máximo, ele tem a gaussiana e a sino generalizada, que são outras duas fórmulas que podem representar aqui com uma transição mais suave, né? Porque eu tenho aqui a quebra que as funções triangular e trapezoidal têm. Ok? Bem, também existem funções de pertinência discretas, né? Definidas apenas para alguns elementos. Eu trouxe uma aqui meio absurda, né? Número de filhos razoável, né? Que entre 0 e 6 ele diz que o número razoável é 3. 3 tem pertinência 1. Né? Dois filhos têm pertinência 0,7, um filho tem pertinência 0,3, zero filhos tem pertinência 0,1. Né? Só para dar um exemplo aí de uma função de pertinência discreta dada pelos seus pontos. E as mais comuns são as funções de pertinência no universo contínuo dado por uma fórmula. Então, essa fórmula aqui é de uma equação que, dado um valor de x, ela dá a pertinência desse valor a esse conceito. Então, aqui o conceito é pessoas com idade em torno de 50 anos. Né? 50 é o centro, que tem a pertinência máxima, e esse 10 aqui é o quão longe vai essa pertinência. Né? Então, 50 mais ou menos 10 aqui é onde está as minhas pessoas com em torno de 50 anos. Mas observe que não é um quadrado, né? Não é uma função que no 40 sobe para 1 e daí no 60 desce para 0. Ela tem aqui as suas regiões de transição suave. Então, com essas funções de pertinência, eu consigo criar o conceito de variável linguística, que é uma variável que possui valores linguísticos. Então, eu posso colocar numa regra, né, se a pessoa é jovem, se a pessoa é adulta, se a pessoa é idoso. E dependendo da sua idade, eu classifico. Então, aqui eu coloquei que 60 anos é uma pessoa que está na transição entre ser adulto e ser idoso. Tem 50% de pertinência a cada um desses dois conjuntos. Uma pessoa de 40 anos é considerado adulto. Uma pessoa de 25, tá vendo? Ela tem uma pertinência a adulto aqui, que eu coloquei 0,25, mas também tem uma pertinência a jovem. Tem mais pertinência a jovem, o conceito de jovem, com que de adulto. E observe, isso aqui é feito de forma arbitrária, né? Esses valores e essas transições são definidas de forma arbitrária pelo desenvolvedor do sistema que está modelando essa imprecisão. Então, as variáveis linguísticas possuem valores que não são números, né, mas que são palavras ou frases na linguagem natural. Então, aqui eu tenho o conceito de a pessoa cuja idade classifica como idoso, e esse conceito ele é modelado através de um conjunto. Portanto, ele pode ser processado pelo computador, e a partir daí eu tenho a possibilidade de fazer sistemas baseados em regras fuzzy que modelam esses conceitos imprecisos da linguagem. Então, eu tenho valores linguísticos que formam o conjunto, então jovem, velho. Eu posso ter modificadores do tipo muito jovem ou não velho. Né? Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E daí eu permito a criação de sistemas baseados em regras, cujos conceitos fuzzy são usados. Então, se a duração do projeto é não muito longa, então o risco é igual a ligeiramente reduzido. Um exemplo de uma regra que um especialista poderia falar em linguagem natural, e agora você consegue modelá-la através de um sistema computacional, usando os conceitos de sistemas fuzzy. Então, existem algumas operações matemáticas, computacionais, em cima dos sistemas fuzzy, né? A negação. A negação é você pegar a pertinência de um valor e subtrair de um. Né? Então, eu digo que o que é uma pessoa não jovem? Né? Então, se o jovem tem pertinência a 1 aqui até os 20 anos, o não jovem tem pertinência a 0 até os 20 anos. Aí ele vai subindo aqui, né? Enquanto o jovem vai descendo, vai subindo, e a hora que a pertinência do jovem chega a 0,
pertinência do não jovem chega a 1. Né? Então, não jovem seria uma pessoa aí de, né, tem mais de 40 anos, é um não jovem. Aí a pessoa de 30 anos, ela seria, ao mesmo tempo, jovem e não jovem. Então, ele permite aí esses valores intermediários aí que a lógica clássica não permite. Eu posso também fazer o conectivo E, né? Usar o operador lógico E em sistemas fuzzy. E como que eu faço isso? Através do mínimo, né? Então, eu quero fazer o mínimo entre jovem e adulto, né? Fazer o E. Eu quero que seja uma pessoa, para contratar alguém que seja ao mesmo tempo jovem e adulto. Então, aqui no meu exemplo, eu vou procurar pessoas em torno aí de 30 anos. Tem a maior pertinência a esse conceito de simultaneamente jovem e adulto. Ok? E o ou é o máximo. Né? Então, se eu quero alguém que seja jovem ou adulto, eu vou querer alguém que seja menor de 20 anos, né? Ou entre 40 e 50 e poucos. Né? Aqui diminui a pertinência e aqui diminui mais ainda. Tá vendo? É o máximo pertinência em cada ponto aqui do meu universo. Ok? Os operadores fuzzy, eles existem vários, né? Mas o e sendo representado pelo mínimo e o ou sendo representado pelo máximo é o que a gente usa mais. Então, suponha aqui que eu tenho várias pessoas com várias alturas e eu quero saber se Carlos não é alto. Então, eu pego a altura de Carlos aqui, né? A pertinência de Carlos ao conceito de alto, que é 1, e subtraio de 1, então Carlos não é alto, tem pertinência 0. Então, é falso que Carlos não é alto. Carlos tem 2 metros. Né? Aqui, Denise é alta e Alice é alta. Qual que é a pertinência dessa afirmação? Então, eu pego aqui. A Denise tem 0,0, a Alice tem 0,55, mas eu pego o mínimo desses dois valores e dá 0,0. Né? Então, essa afirmativa aqui ela é falsa, porque, né, a Denise não é alta, ela é baixinha. Tem 1,45 m. Então, eu consigo fazer, como eu faço o E, faço o OR, faço o não, eu consigo fazer todas as operações da lógica. Eu consigo fazer implicação fuzzy, eu consigo fazer sistemas de inferência baseados nos conceitos fuzzy e os seus graus de pertinência. Né? Então, eu posso fazer regras e eu posso manipulá-las através desses conceitos aí. E esse tipo de afirmação, né, esse tipo de regras usando imprecisão, é facilmente encontrado na descrição de humanos dos sistemas ou do mundo. Né? Então, é uma ótima maneira de tratar essa incerteza, a lógica fuzzy. Então, a ideia por trás da lógica fuzzy é o seguinte: você abre mão de precisão. Então, o sistema computacional sempre trabalha com múltiplas casas decimais. Né? Então, um sistema extremamente preciso, numa situação dessa aqui, né, que tem um Alberto aqui, tem uma rocha caindo na cabeça do Alberto. O sistema preciso, ele estaria, né, tenderia a calcular a massa da rocha, uma massa de 1.500 quilogramas está se aproximando da sua cabeça com uma velocidade de 45,3 metros por segundo. Até a pessoa calcular tudo isso aqui, né? Já o Alberto, coitado, já levou a rocha na cabeça. Então, o sistema fuzzy, ele abre mão de precisão por significância. Qual que é a mensagem mais importante aqui? Tem uma rocha muito grande chegando muito rapidamente na sua direção. Né? Olha para cima e desvie. Então, a ideia é abrir mão da precisão tradicional dos sistemas computacionais para ganhar significância. Então, para esses sistemas, né, computacionais, você tem que fazer aí uma máquina de inferência, né? Um sistema que permita você, a partir de regras fuzzy e a partir de dados de entrada, obter conclusões fuzzy. Né? Então, existe aí um modelo de Mamdani que foi proposto para fazer essas inferências. Né? Vou falar um pouquinho sobre ele aqui agora. Então, aqui a aplicação principal é sistemas de controle fuzzy. Tem mais a ver com o pessoal da área da engenharia, em que você pode substituir, por exemplo, sistemas de controle proporcionais, integrais de derivativos, né, os famosos PID, por regras baseadas nesses conceitos. Então, existem aí um conjunto de etapas que devem ser realizadas para modelar um problema para a sua representação através de regras fuzzy. Né? Então, você tem que analisar o problema, definir quais são as variáveis de interesse,
as funções de pertinência em cima dessas variáveis linguísticas de interesse, e daí criar as regiões usando os conjuntos triangular, trapezoidal, gaussiana, Bell e assim por diante. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Suponha que eu estou fazendo um sistema que controla a temperatura de uma caldeira. Então, eu posso pegar a temperatura, que é a minha variável, e utilizar essa temperatura discretizada aqui, né? Separada em conceitos de frio, que é esse triângulo, o normal, que é esse outro, e quente. Né? Eu posso fazer um sistema que mantenha a minha temperatura normal, ou que mantenha a temperatura entre normal e quente. Posso modelar os conceitos de velocidade usando as variáveis, né, a variável linguística de velocidade usando os conceitos de lento, rápido, muito rápido. Ok? E daí eu posso fazer regras do tipo, se a fruta é verde, então o gosto é azedo, se a fruta é amarela, então o gosto é pouco azedo, é pouco doce, se a fruta é vermelha, então o gosto é doce. E daí basta eu representar esses conceitos aqui usando minhas variáveis linguísticas e daí essas regras podem ser operadas pelo computador. Então, como é que eu faço o raciocínio? Eu uso o conceito do modus ponens, mas generalizado para a operação com conceitos fuzzy. Então, eu posso dizer aqui que se uma pessoa é alta, então ela é pesada. Né? E daí eu posso, através da modelagem com funções de pertinência, obter valores exatos a partir de uma regra que está baseada em conceitos bastante imprecisos. Então, as operações básicas eu já mostrei para vocês, né? Então, dado dois conjuntos A e B, conjunto A ou B é dado pelo máximo, né? Cada ponto. O conjunto A e B é dado pelo mínimo, né? Então, aqui o mínimo entre A e B aqui nessa região é o B, e nessa outra região é A, que dá essa função de pertinência, e tem a função de pertinência inversa, né? Então, não A é o contrário do A. Ok? Tem esses exemplos também com dados discretos aqui, né? Que é só pegar o mínimo ou o máximo de cada elemento aqui, né? E daí eu obtenho aqui o meu conjunto E, né? Então o D é o A e B e o C é o A ou B, né? Os elementos máximos aqui para cada valor. Então, relembrando as nossas regras CRISP, né? As regras tradicionais da lógica, elas trabalham com é, limiares extremamente bem definidos. Então, se a velocidade é maior que 100, então a distância para a parada é 30 metros. Se a velocidade é menor que 40, então a distância para a parada é 10 metros. Para eu modelar isso aqui com conceitos fuzzy, eu diria que se a velocidade é alta, então a distância para a parada é longa. E se a velocidade é baixa, então a distância para a parada é curta. Observe que é uma maneira totalmente diferente de você modelar o mesmo conhecimento usando essa ideia aí da imprecisão. E se você tem um sistema que já tem a necessidade de trabalhar com imprecisão, então o fuzzy é uma boa possibilidade aí, uma boa maneira de você tratar isso daí. Então, para você fazer uma inferência fuzzy, você tem que ter os antecedentes, as regras e você obtém os consequentes. Então, esse processo ele passa pela fusificação, que é quando eu pego valores aqui numéricos do mundo real, de sensores ou de variáveis, e converto-os em valores fuzzy. Aí tem o processo de inferência, que processa essas regras fuzzy, né, os dados de entrada para a saída, e a defusificação, que é a conversão dos valores linguísticos de saída em valores numéricos para você obter o resultado. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui completo para mostrar como é que isso funciona. Eu já mostrei isso aqui, né? Então, vou criar aqui regras, né? E daí eu vou mostrar como é que faz a agregação dessas regras e o cálculo das suas conclusões. Ok? Então, a defosificação é o processo final, vou falar no finalzinho, né? Mas você vai ter um conjunto fuzzy no final da tua inferência. Né? E esse conjunto fuzzy você tem que transformar muitas vezes ele num valor. Né? Então, você pode pegar aqui o meio, né? O centroide, você pode pegar o meio dos máximos, tá vendo? Ó? Critério do centro dos máximos aqui, né? Esse aqui é o mais ativo dos conjuntos, e portanto eu vou pegar o meio dele, ou pego pegar o primeiro valor aqui da área máxima. São exemplos de defusificação. Então aqui eu tenho um exemplo completo de um sistema
que permite uma empresa analisar o risco de um determinado projeto. As variáveis de interesse são a quantidade de dinheiro que foi pedido para fazer esse projeto e a quantidade de pessoas envolvidas no projeto. E a base de conhecimento dada por um especialista é bem simples. Se o dinheiro pedido pelo projeto é adequado para aquele projeto, ou se o número de pessoas é pequeno, então o risco é pequeno. Se o dinheiro é médio, né, mais ou menos adequado, porém o número de pessoas é alto, então o risco é normal. E se o dinheiro é inadequado, né, ou foi pedido muito dinheiro, ou foi pedido muito pouco para um projeto daquele tamanho, então o risco é alto. Então vamos modelar isso aqui através de conceitos fuzzy. Tá? Então, a primeira coisa, eu tenho que criar as variáveis e quantificar aqui através de trapézios ou triângulos ou conjuntos fuzzy o que é inadequado, médio e adequado. Tá? E daí, para um determinado projeto específico, um especialista considerou que isso aqui está 35, né? Numa faixa aqui de 0 a 100, a nota desse negócio aqui é 35. Se fosse 100, seria totalmente adequado. Tá vendo aqui, ó, 80, 90, totalmente adequado. Aqui estaria médio. Aqui ele considerou que ele é entre inadequado, né? Então ele deu uma nota aqui que está 0,75. Né? Ela foi considerado 0,75 inadequado e 0,25 adequado. Ok? Então isso aqui é um número fuzzy, que é dado através da fuzzificação do valor dado lá pelo especialista para um determinado projeto específico. E o número de pessoas? Então tem aqui o conceito de número baixo, número alto, e ele deu nota 60. Tá? Então ele quer dizer que isso aqui é considerado 0,2, né? Tem a pertinência 0,2 ao conceito de número baixo e 0,8 ao conceito de número alto. Então essa quantidade de pessoas ela é 0,8 alto e 0,2 baixo. Ok? Esse E aqui é o E lógico, né? Então eu tenho duas pertinências, tanto aqui para o dinheiro quanto para o número de pessoas. Agora eu vou aplicar aquelas minhas regras. Lembra das regras? Então a regra 1 é se o dinheiro é adequado e o número de pessoas, ou o número de pessoas é baixo, tá vendo? Lembra aqui? Então se o dinheiro é adequado ou o número de pessoas é baixo, tá vendo que é o ou? Então o ou é o máximo. Então adequado deu 0,0, baixo deu 0,2, então o risco baixo deu pertinência 0,2. Tá vendo? Então eu tive uma conclusão dessa regra 1. E daí eu deixo essa conclusão aqui e daí vou analisar a regra 2. A regra 2 é se o dinheiro é médio e o número de pessoas é alto, então o risco é normal. Então aqui deu 0,25 o dinheiro médio, 0,8 o número de pessoas alto, como é um E, eu pego o mínimo. Então deu 0,25 normal. E a terceira regra é se o número de pessoas, se o dinheiro é inadequado, então o risco é alto. Então deu, né, tá vendo? O 0,75 aqui da entrada já chegou direto na saída. Então ele considerou que o risco é 0,75 alto. Então qual a conclusão do meu sistema fuzzy? Tem 0,20 baixo, 0,25 médio e 0,75 alto. Mas eu tenho que transformar isso aqui numa conclusão, não posso dar esse valor para o meu cliente, né? Então eu faço o cálculo do centro dessa área aqui dessa parte aqui pintada de azul, e daí eu calculando o centro de área aqui, eu obtenho o valor de 70. Então o risco de 70, uma faixa de 0 a 100, então eu estou dizendo que o teu risco aí é 70, ou seja, está maior do que médio e está indo lá para a direção do alto. Está entre médio e alto. Ok? Então, quando você faz todos esses passos aí, observe, todos eles são computacionais. Né? Eu especifico computacionalmente aqui os conceitos, eu aplico os valores de entrada, faço a inferência, faço a defusificação e obtenho um valor de saída. Né? Então, eu consegui fazer um sistema que processa a imprecisão dos meus conceitos e mesmo assim obtenho um valor de saída exato, né, preciso, mas manipulando, né, modelando toda essa imprecisão. Então aqui eu tenho um outro exemplo, que eu tenho três variáveis: serviço, comida e gorjeta. A partir da qualidade do serviço e da qualidade da comida, eu quero definir a porcentagem de gorjeta que eu vou deixar aí para
uma instituição, né? Então aqui tá a base de regras representada, então os conceitos, né? Então a comida pode ser poor, que é pobre, ruim, boa, não, aqui é o serviço. O serviço pode ser ruim, bom ou excelente. Modelado aqui através de três equações, três funções de pertinência. Aí eu tenho a comida, que pode ser péssima ou deliciosa. Não coloquei nada intermediário aqui, tá vendo? E daí a minha gorjeta pode ser pequena, né? Cheap, barata, média ou generosa. Quais são as minhas regras? Se o serviço for ruim ou a comida for péssima, então gorjeta pequena. Se o serviço for bom, então independente da comida, a gorjeta é média. E se o serviço for excelente ou se a comida for deliciosa, então a gorjeta é generosa. E daí eu peguei aqui um caso específico. Então eu peguei aqui um serviço que teve nota 3. Tá mais para ruim, tá bom, mas com certeza não excelente. Tá vendo aqui, ó? 0,7 bom e 0,3 ruim. A comida, ó, estava 8, deliciosa. Então era 0,7 aqui, deliciosa. Tá vendo? 0,7 é a pertinência de delicioso, comida deliciosa. E qual que é a minha conclusão? Então eu aplico aqui, ó, aqui é um ou. Então tem esse valor aqui 0,2 ou 0,0, deu 0,2. Aqui, se a comida é boa, deu um valor aqui 0,7, então deu 0,7 gorjeta médio, e aqui a comida estava deliciosa, então deu 0,7 generoso aqui, né? Tá vendo? Aqui deu 0,6, aqui deu 0,7, aqui deu 0,2, e daí eu obtenho esse valor, né, esse resultado fuzzy, e a hora que eu faço a decodificação, eu dou uma gorjeta entre 0 e 25, eu dou aqui um valor de 16,7 como resultado do meu sistema de inferência fuzzy. Ok, pessoal? Bem, essa daí foi a nossa videoaula de modelagem de sistemas fuzzy, que tratam a imprecisão de sistemas baseados em conhecimento. Existem um conjunto grande de ferramentas disponíveis na internet e por empresas, né? Então tem o Fuzzy Toolbox do MATLAB, tem esse SSCI FLT do Scilab, que é um similar do MATLAB, portanto, mas de uso livre. Tem a ferramenta Xfuzzy, que também é de uso livre. Tem a ferramenta FuzzyClips, que é também de uso livre, que é uma API para Java. E tem a ferramenta Fly, que é a Fuzzy Logic Inference Engine, que fui eu que desenvolvi e coloquei aí como software livre na internet, no GitHub. Então, espero que vocês tenham gostado e posteriormente eu vou tentar dar um exemplo, né, usando alguma das ferramentas aí para mostrar o funcionamento desses sistemas fuzzy. Obrigado por enquanto e até a próxima aula.